Olá, amados. É com muita alegria que nós vamos para mais uma aula, mais um estudo da história de José. Uma história que nos incentiva a continuar, né? Sabendo que Deus está no controle de tudo e que nada foge dos propósitos dele. Amém? Então vamos lá. Com uma oração que nós sabemos que tudo que nós temos que fazer, nós temos que colocar diante do Senhor, porque Ele sabe de tudo e Ele tem que estar à frente de tudo em nossas vidas. Vamos para mais uma aulinha com esta oração. Fecha os teus olhos, incline a tua cabeça. Vamos lá. Senhor, muito obrigada por mais uma aula onde nós aprendemos sobre a história de José, uma história de superação que nos incentiva a continuar e não desistir, ó Deus, porque o Senhor está no controle de tudo. Pai, com essa fé nós queremos continuar. Nos ajuda a entender um pouquinho mais, ó Deus, nessa aulinha, Pai, para que frutifique no Teu reino os Teus propósitos sobre as nossas vidas. Eu entrego desde já a nossa aulinha e todos aqueles que estão nos assistindo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Declare um amém bem alto, tá? Amém. Então nós vamos dar início com Gênesis, né, que é o primeiro livro da Bíblia, que nós lembra, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Fica lá em capítulo 45, no versículo 15, que diz assim: E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. O capítulo 45 revela a identidade de José. Então hoje nós vamos aprender essa revelação dessa identidade. Uma história tão bonita, né? Uma história de superação, ela nos incentiva a continuar. José foi formado em meio às lutas e batalhas. Então, quando nós estamos passando por uma luta, Deus está nos moldando. Não é para nós desistirmos, porque ali nós estamos sendo formados para o propósito de Deus. Então, quando alguém da tua família, que você conhece, que está passando por alguma dificuldade, fala para não desistir, porque ali Deus está forjando o caráter, Deus está extraindo o melhor, a essência, aquilo que nós temos de melhor para o Senhor. Então, o que aconteceu? José tinha sido vendido, hoje ele é o governador, né, lá no Egito, junto ao faraó, o administrador. E lá os seus irmãos em Canaã, onde eles ficaram, estava passando por uma grande fome. E teve a segunda vinda deles para o Egito, para comprar alimentos, porque em Canaã já não tinha mais alimento, estava escasso. E o seu pai Jacó pede que seus filhos vão até Egito e entrega as pratas para que eles comprem mais mantimentos, porque já estavam acabando. Só que Judá fala para teu pai, para Jacó, fala assim, que ele tinha que levar o seu irmão Benjamim, que era o irmão mais novo, porque senão eles não permitiriam, que foi um acordo de José. José já sabia, né, que tinha Benjamim, que teria que levar Benjamim. E aí Jacó libera o seu filho querido também, Benjamim, para essa viagem em busca de mais alimentos. Chegando no Egito, eles vão até José e José prepara um grande banquete, um almoço, ali eles almoçam, naquela época não tinha cadeiras, os administradores prepararam um tapete, ali eles assentaram junto com José, ali eles almoçaram. E José despede-se deles, né, para irem embora e pede, arma, né, uma situação para conhecer o coração deles, para ver se algo tinha mudado. Ali na volta, José pede ao administrador que colocasse uma taça de prata com as pratas na bolsa de Benjamim. Que será que vai acontecer, não é mesmo? Na volta, quando eles estavam voltando, a viagem de volta para Canaã, depois de algum tempo, os administradores foram ao encontro deles e perguntaram, quiseram revistar as bolsas. E ali eles falam que não tinha nada, que se encontrasse algo, poderiam prendê-los. E ali encontram na bolsa de Benjamim a taça de prata. Ali eles rasgam as suas vestes e falam em hebraico, né? Eles falam que era um castigo de Deus por eles terem feito algo no passado
contra José. E José, eles não sabiam que José sabia falar em hebraico. E ali eles conversam, mas José já sabia o que estava acontecendo. E José conversa com eles e ali se revela a eles que tudo aquilo era armação e que José era o irmão deles. Amados, ali foi um grande... José pede para que os empregados saiam do local e José se revela aos irmãos que ele era o irmão a quem eles tinham vendido no passado e que tudo que tinha acontecido era propósito de Deus para que eles hoje tivessem essa fartura. E Faraó, sabendo disso, pede, quando o Faraó fica sabendo dessa notícia, que eram os irmãos de José que estavam ali, Faraó pede para que eles venham morar no Egito e que nada mais ia faltar a eles. Então eles saem de uma situação de escassez, de fome, para algo tão grandioso que não iria faltar mais nada no Egito. Então Deus, ele muda situações, ele muda histórias. É isso que nós temos que acreditar. Nós não precisamos desistir no primeiro obstáculo. Hoje nós vemos tantas situações onde nós começamos algo e nós desistimos no primeiro obstáculo. Mas esses obstáculos que existem é para forjar o nosso caráter, para nos tornar mais fortes, para entregar algo. É a mesma coisa quando nós falamos, um pai não entrega um carro a um filho que não tirou carta, porque isso seria uma irresponsabilidade, não é mesmo? Ou até mesmo para um filho que não sabe dirigir. Pegar o volante de um carro sem saber dirigir é uma imprudência. Pode causar um acidente, pode fazer tantos danos. Isso que nós temos que entender. Nós temos que ter o tempo de Deus e nós temos que saber esperar esse tempo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não foi diferente, não é mesmo, com José? José soube esperar o tempo. José soube esperar o tempo de Deus, mesmo diante de tantas situações, longe da sua família, longe daquela vida que ele tinha ali com o teu pai, daquele conforto com os pais, porque nós não queremos ficar longe da nossa família, mas Deus estava forjando o caráter dele para algo grande, né? Hoje, talvez se José tivesse desistido, a família dele hoje teria morrido de fome naquela época. E olha os propósitos de Deus. Todas as coisas cooperaram para que a família de José não se perdesse, não morresse ali de fome. E quando José se revela aos seus irmãos, ali há uma grande unção de perdão, de misericórdia e arrependimento, que é o importante. José quis testar o coração dos irmãos para saber se tinha realmente mudança de coração. E ali ele viu que tinha mudança. Isso que nós temos que entender. A mudança tem que estar dentro do nosso coração. Não somente no falar que mudamos, mas isso tem que estar nas nossas atitudes. E eles mudaram. Aqueles irmãos se arrependeram do que fizeram, tiveram a consciência do erro que fizeram, mas tudo cooperou para que o bem permanecesse. Então, a história de José nos ensina o quê? A continuar, a persistir. Vocês hoje vocês estão vivendo algo assim que tem as aulas estão sendo online e talvez é cansativo muitas vezes, mas vocês não podem desistir. Façam o que tem que ser feito, as tarefas conforme tem que ser feito, porque lá na frente vocês vão ver que vai ser para o melhor. Então, tudo que vocês forem fazer, vai fazer um esporte, não desista no primeiro obstáculo. Ai, cansei, vou desistir, não gosto. Tenta mais um pouquinho. Será que não é por falta de tentar que muitas vezes a gente não consegue? Porque se a gente desistir tudo, se a gente vem a desistir no primeiro obstáculo, nós nunca. Você imagina se aqueles corredores, eles vão correr e a primeira obstáculo eles pegam e desistem. Não, continue, perseverem. É assim nos estudos, é assim no nosso trabalho, é assim na nossa vida. O que nós temos que ter em nossa mente, não posso desistir, eu tenho que continuar, porque lá na frente vai valer a pena.
E com Deus não é diferente, gente. Quando Deus entra na situação, ele vem para mudar histórias, mudar situações. Então, se ele tá com você, ele vai mudar situações e ele vai dar força para continuar. Então, não desista. Aquele seu amiguinho que tá triste, fala, não desista. Se precisar pedir perdão, tem que pedir, né? Não tenha medo de pedir perdão. Os irmãos de José também, eles não tiveram medo de pedir perdão. E tudo mudou. Quando há a união, há o perdão, as coisas acontecem. Amém? Então a aulinha de hoje foi a revelação da identidade. José se revelou para os irmãos quem era, porque os irmãos não sabiam quem era José. Eles acreditavam realmente que não era José. José não tinha aquela patente alta governando, né? Então, assim, olha onde Deus colocou. Vendido como escravo, Deus coloca ele como governador. Que linda história, não é? E tudo tinha um propósito. Lá na frente, cuidar da família, que um dia estaria passando fome por falta de alimentos. Como é bom. A palavra de Deus nos enche e nos faz viver a cada dia com a esperança de um amanhã melhor. Que nós possamos a cada dia colocar nossas vidas em orações e acreditar no melhor. Vamos finalizar mais essa aula linda, maravilhosa, com essa história linda, maravilhosa? Então nós vamos estar orando com uma oração assim, coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Coloco a minha vida em ti, entrego totalmente o meu coração a ti, ó Deus. Eu sou totalmente teu. Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em mim e com a minha família. Que o Senhor guarde sempre a minha família, a minha nação e todos aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Que o Senhor ajude-os, ó Deus, a continuar, a persistir, ó Deus, porque nós sabemos que o final com o Senhor é o melhor. Nisso nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém.